E Paulo finaliza, porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei. Não te julgará, porventura, a ti que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Que finalização! Hã? Olha só, ele deixa o peso. Eu esqueci de ler uma parte aqui, o verso 24, que diz assim: porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Porque eles se gloriavam, eles aconteciam, descendente de Abraão, tinha a lei de Moisés, mas não cumpriam a lei. Para eles só restava blasfêmia. Blasfêmia entre os gentios, porque os gentios muitas das vezes se consideravam mais corretos do que os judeus, porque os judeus tinham a lei escrita e não cumpriam aquela lei. Mas os gentios, de acordo à natureza dos seus corações, eles cumpriam de certa forma a lei, mas também não cumpriram suficientemente. Por isso precisou que Jesus viesse para morrer pelo nosso pecado. E parece que quando nós falamos da graça como um favor imerecido, muitos corações se incomodam, porque nós, naturalmente, queremos ajudar a Deus. Nós queremos ter participação na nossa salvação, mas com grande alegria eu digo para vocês, nós não temos participação na nossa salvação. Mas o Espírito Santo que completa toda boa obra em nós, que nos faz crescer em graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos faz chegar à estatura de um varão perfeito, Ele é quem faz essas boas obras em nós. Louvado seja Deus. Paulo ele começa falando dos judeus porque eles se gloriavam em ter símbolos de fé, né? Vindos do próprio Deus, a circuncisão, por exemplo, a lei, o sacerdócio, o templo. Veja, eles se gloriavam mesmo. Só que o interesse final de Paulo é informar que nem os judeus tinham condição de guardar a lei, porque tropeçavam no mandamento. Apenas Cristo, cumpridor da lei, oferecia ao homem perdão pleno. E nem o gentio também conseguia, porque quando a consciência dele o acusava, nem sempre ele chegava ao arrependimento. Então Jesus ele vem para morrer por todos os homens. Louvado seja Deus. Os judeus eles se gloriavam na circuncisão também. Vejam só. Na circuncisão como símbolo de salvação. É como muitos hoje dizem, não, já sou batizado, estou salvo. Não, você foi regenerado, você foi transformado. Mostra para mim a tua fé pelas tuas obras. A demonstração de obras é justificação entre os homens, mas o Senhor olha o que está dentro de nós, se é sincero ou não. O Senhor olha o que está dentro de nós. E com isso, se não cumprimos o procedimento da palavra, os judeus eles invalidaram a circuncisão pela desobediência, se tornou uma mera cirurgia. E nós, no batismo, o invalidamos também. Nós invalidamos o nosso batismo pelo nosso mau testemunho. Porque as pessoas olham para nós e a partir do momento que nós dizemos que somos crentes, as
pessoas querem ver em nós uma vida diferente, né? Tanto é que alguns, quando comparam, falam assim, nem eu que sou crente faço isso. Como dizendo assim, você deveria ser melhor do que eu. E muitas das vezes nós invalidamos o nosso batismo, achando que o batismo é a finalização de todas as coisas, quando na verdade é o início. O batismo é uma profissão pública de fé. Embora eu não fale lá na frente, não faça uma profissão de fé, mas o batismo em si é uma profissão de fé, porque eu professo a minha fé pelo batismo. Eu publico a minha fé pelo batismo, mas o batismo é só a iniciação. Porque se as pessoas do mundo fazem obra e melhores do que a minha, as pessoas vão dizer assim, ó, aquele lá é mais crente do que você que vai todo dia na igreja. E isso é pesado. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Será que queremos mesmo ter a condição de entre os não crentes ser motivo de blasfêmia do nome de Deus? E também, através dessa finalização aqui de Paulo, nós vemos que Paulo ele tenta convencer os judeus que a bênção chegou para todos, porque todos, judeus e gentios, estão encerrados debaixo de uma condenação de pecado. Mas quando eles se atentam para Cristo e se voltam para Cristo, aí tudo fica bem. Tudo fica bem. A circuncisão agora não existe mais para nós que recebemos a fé em Jesus Cristo. Os judeus até hoje se circuncidam, mas para nós não, porque a verdadeira circuncisão é do coração. O verdadeiro batismo não é do despojamento da carne. A verdadeira circuncisão não é do despojamento da carne, mas da indagação de uma boa consciência, como diz a palavra de Deus. O fim da circuncisão é a fé puramente. E aí serve para todos nós. Quando ele compara o gentio que não conhece a lei, mas obedece à lei natural, ao judeu que conhece a lei, mas não obedece. O gentio julgará, assim como o não crente hoje nos julga. Portanto, irmãos, não saiamos daqui pensando que não temos em nós a condição de fazermos boas obras, porque temos. Se somos salvos, temos. Não seremos perfeitos, não somos perfeitos. Mas quando errarmos, buscaremos o arrependimento sincero e clamaremos a Deus para que nos ajude a não errar mais naquilo. Portanto, nós precisamos ser convertidos de dentro para fora. Lembra do que foi falado lá em cima? Cristo vive em mim, eu não tenho mais poder sobre o meu corpo. Eu não tenho mais poder sobre o meu corpo. Muitos se batizam e invalidam seu batismo pelo seu procedimento. Muitos participam da Santa Ceia, mas quantos não participam indignamente? E quando eu digo indignamente, não só por terem cometido pecados escandalosos, indignos de se prostrar à mesa do Senhor, mas também por não discernirem o corpo, por não entenderem o que foi o sacrifício de Cristo, por não saberem qual que é a razão de Jesus Cristo ter vindo e morrer por nós. Toda a celebração de Santa Ceia é para que nós possamos considerar que Jesus morreu, sofreu por nós, tomou o duro madeiro em nosso lugar. Não é uma festa, não é um momento de alimentação da carne, mas da alma. É um meio de graça que o Senhor deixou para nós. O batismo como a entrada do crente na aliança de Deus e a Santa Ceia como sua confirmação. A Santa Ceia como a validação de ser participante do corpo de Cristo. E aí, Paulo finaliza dizendo que a salvação chegou a todos agora. O verdadeiro judeu é todo aquele que recebe a Cristo como seu único Senhor e Salvador e vive um novo espírito de vida, livre da lei do pecado e da morte, escravizado agora em Cristo, sendo
dominado e possuído pelo Cristo Todo-Poderoso, que morreu no madeiro da cruz para nos salvar e ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação. E assim nós finalizamos mais uma exposição da Santa Carta de Paulo aos Romanos. Que Deus seja louvado em nossas vidas, que todos possam ter aprendido um pouco mais com essa exposição. Eu aprendi bastante, embora nós falemos aqui, isso é mensagem para nós também, porque ninguém tem condição própria de se salvar, mas por Jesus Cristo nós obteremos a nossa salvação de graça e, de acordo com o nosso procedimento, receberemos um galardão no céu, uma recompensa no céu, a qual nós não sabemos o que é, nós não sabemos como será, mas sabemos que o Senhor prometeu, e se Ele prometeu, fielmente irá cumprir em nossas vidas. Que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça em nossos corações para sempre. Amém.